Bom, para esse diário, né, o primeiro diário, né, a primeira fala, né, do diário, né, que eu vou estar contando aqui, né, minhas experiências, minhas histórias, né. Essa história que eu venho trazer hoje, como vocês já viram aqui, né, na portada, né, eu não queria reencarnar, né, isso é uma lembrança que eu tive sempre a minha vida inteira, né, minha vida inteira. Desde muito pequenininha mesmo, né? Eu sempre tive essa lembrança na minha cabeça. E conforme eu fui crescendo, né? Eu pensava que isso era coisa da minha cabeça, né? Que era algum sonho que eu tinha tido, né? Mas era estranho, porque eu lembro de coisas, assim, que se eu for falar para outras pessoas, né? Eu tô louca, vão dizer que eu tô louca, né? E eu me lembro, né, de coisas assim que realmente é difícil de acreditar, entendeu? Então, essa experiência que eu tive, que eu falava que eu não queria reencarnar, né, quando foi o momento de eu reencarnar, eu me lembro de, hoje eu sei que era no astral, né, eu lembro que eu estava no astral, né, tendo a minha vida normal como qualquer outro espírito, né, que tava lá, né. E chegou um homem até mim, né, eu acredito que seria um mentor, né, e ele me falou uma história e disse que eu tinha que reencarnar. E aí ele disse, né, ele me contou uma história que eu não me lembro, tá? Mas aí eu lembro dele me dizer, depois dele falar essa história, alguma coisa, não sei, ele disse que eu precisava reencarnar. E aí, quando ele falou que eu precisava reencarnar, eu entrei em desespero e eu falei pra ele que eu não queria reencarnar. E ele falava assim, não, mas você tem que ir, você sabe. E eu falava, não, mas eu não quero. E eu entrei em desespero. Eu falei que eu não, eu lembro de eu falar que eu não queria reencarnar. E isso é uma memória que eu tenho assim na minha cabeça muito clara, sempre tive isso muito claro na minha cabeça. É como se tivesse passado segundos atrás, sabe? É muito vivo, sempre foi muito viva essa memória na minha cabeça. Não é como que algo que distante, que eu tive muito longe. Não, sempre foi algo assim muito claro e muito presente, sabe? Realmente. E aí eu falava isso, né, que eu não queria reencarnar. Eu falava, não, eu não quero reencarnar. Você sabe o que eles vão fazer comigo se eu for, entendeu? Eu entrei em pânico, sabe? Porque ele falava que eu tinha que reencarnar, mas eu falava que eu não queria reencarnar porque alguma coisa ia acontecer comigo se eu reencarnasse. Era como que iam fazer a minha vida impossível. Eu falava assim, você sabe o que eles vão fazer comigo se eu reencarnar. Então eu tinha esse medo, né? E eu não queria reencarnar de maneira nenhuma. E aí eu me lembro que ele falou assim, não, mas eu vou estar contigo. Era como que ia estar comigo. Ele me deu uns como que eu não ia estar, era como que eu não ia estar sozinha, entendeu? Mas que eu precisava vir. E aí como eu posso explicar isso? Depois que ele me falou isso, né? Eu lembro também que alguns espíritos, né? Conversavam entre eles, ai, ela vai reencarnar. E alguns como que se despediram de mim. Naquele momento, foi como que me deram assim uma... Não sei explicar, era como se fosse... Imagina que alguém vai e aí você se despede porque aquela pessoa não vai estar... É como um amigo seu vai embora e você dá aquele abraço. Foi mais ou menos algo assim. Mas eu não tenho memórias muito claras sobre isso, mas eu lembro que teve algo disso. E logo também depois disso, né, eles criaram como tipo uma cena, né? Eles criaram tipo uma cena, que eu não vou trazer ela aqui, porque pode que eu não lembre realmente direito. Mas eles criaram como se fosse uma cena onde tivesse um impacto, entendeu? E esse impacto, ele é como que você fica inconsciente, entendeu? É como, imagina que você sofre um acidente, né? Você perde a consciência. Foi algo mais ou menos assim lá no astral que fizeram comigo. Eles criaram uma cena onde eu tive um impacto e eu perdi minha consciência, assim. Mas consciência, assim,
Eu não sei explicar realmente direito isso, como é realmente, sabe? Eu lembro que isso, criaram uma cena onde eu perdi, assim, um pouco que a consciência, né? Foi como, tipo assim, eu não queria reencarnar, e aí eles criaram aquela cena porque eu precisava reencarnar, e eu tive um impacto, e eu esqueci aquilo que eu falava que eu não queria reencarnar, entendeu? E aí eu me lembro deles me falar, mais ou menos, as famílias em qual eu podia reencarnar. Eu escolhi, né, a minha mãe. Eu não lembro de ver, mas eu lembro de ouvir tudo que eles falavam. Ele explicava sobre as famílias, né, ao qual eu ia reencarnar, e contava e explicava a história, mas que eu não me lembro. E aí eu me lembro de escolher a minha mãe, né, eu falava, não, eu quero reencarnar nela. Eles me deram opções de quem eu podia reencarnar. E eu decidi encarnar com a minha mãe, né? E aí foi como eu vim pro mundo, né? Eu não sei dizer como é que foi a gravidez da minha mãe, se foi fácil, se foi difícil, eu não sei, né? Porque eu nasci prematura, né? Eu tenho essa dúvida, né, sobre por que eu nasci prematura, né? É algo que eu vou deixar aí, né, para o próximo vídeo, né? Como eu falei, é um diário, né? Então eu vou contar minha história, né? Desde quando eu era criança, né? As experiências, né? Que eu passei desde criança, como eu disse, né? Eu sofri obsessão desde muito pequena. Então esse parto meu, quando eu nasci prematura, aos 7 meses, né? Eu nasci com problemas respiratórios, né? E como eu falei aqui, eu não queria reencarnar. Então eu não sei dizer se aquele processo do parto prematuro, se foi porque eu não queria reencarnar e eu quis gerar alguma coisa, não sei se isso é possível, ou se foi um ataque espiritual, entendeu? E aí eu tive que, os mentores tiveram que provocar um parto prematuro para evitar coisas maiores, porque como eu disse, né, eu sofri obsessão, né, desde muito criancinha mesmo, gente. E isso eu vou trazendo aqui, né, nos próximos vídeos, né. E por que eu tô falando assim, né? Porque quero deixar claro, né? Porque as experiências que eu vou trazendo, né? Eu tô aprendendo agora, né? Nesses 2 anos, eu já venho estudando desde 2025 um pouco mais sobre a espiritualidade. Eu vim começando aí, né? Sobre o segredo, né? Aquele livro O Segredo, né? A Lei da Atração. Eu comecei por aí, né? E através também do meu trabalho, nas massagens que os clientes falavam que eu tinha mãos curativas, né, que era para mim buscar o reiki, estudar o reiki, né, para fazer reiki. Então, através também dessas pessoas, né, eu comecei a buscar o reiki. Então, por aí eu fui entrando no caminho espiritual, né, buscando reiki. Sempre aprendi aí, né, dos evangélicos, né, dos evangelistas, né, o que predica ali na igreja, a Bíblia, né, enfim, quem aí já foi evangélico, conhece pessoas evangélicas, já pode imaginar como que é, né, a criação, né, como que é a vida das pessoas evangélicas, que é aquilo e ponto, se acabou, né. E mais dos meus 5 anos de idade até aos 9 anos de idade, eu fui morar com a minha tia, e minha tia, ela era espírita, né? Que no qual também eu vou relatar esse meu processo, né? Nesse período, algumas experiências que eu tive, né? Mas todas as experiências que eu tive, né? Na minha infância, na minha vida inteira, né? Eu sempre guardei tudo pra mim, nunca falei pra ninguém. Primeiro que eu pensava que aquilo não era normal, ou eu pensava que era coisa da minha cabeça, ou que se eu falasse que ninguém ia acreditar. Então sempre eu guardei tudo pra mim, né? Dos meus 5 anos de idade até os 9, né? Eu morei com a minha tia, que era espírita, né? Mas espírita, assim, ela fazia alguns trabalhos assim em casa, né? Ou alguém ia lá na casa, ela fazia aquelas limpezas, aquelas coisas, né? E enfim, eu morria de medo, eu não gostava nada daquilo. E aos 9 anos ela quis ir para a igreja evangélica, né? Então
Aí ela levou todo mundo, acabou com tudo que ela tinha em casa, o quartinho dela de espírita, ela desfez tudo, ficou evangélica. E assim ela levou todos nós da casa também para a igreja junto com ela. Então, praticamente, né, eu não tenho, né, aprendizados de outras religiões, né, mas eu tô aprendendo. E tudo assim que eu tô aprendendo é com os próprios espíritos mesmo, né, com as falas deles. Às vezes eles falam coisas e aí falam palavras ou mandam eu estudar alguma coisa, eu vou e pesquiso, estudo, né, ou também coisas que eu vou vendo de outras pessoas na internet, né, pessoas que eu admiro, que eu sigo, que falam sobre mediunidade, desdobramento e contam aí suas experiências, né? E aí eu vou me vendo nessas experiências também, né? Porque são coisas pelas quais eu passo também, muitas delas, né? Então eu vou aprendendo assim, né? Mas eu nunca fui em um centro espírita, nem um bandista, nem nada, né? Gostaria de ir, como eu já falei, já busquei muito, mas infelizmente onde eu moro não tem, né? E o vídeo a gente vai ficando por aqui.